Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Por Osmose Podcast, aquele podcast que não gasta sua energia. Antes de mais nada, deixa eu te pedir uma coisa, se você está chegando aqui para assistir esse vídeo, deixa seu like, compartilha com outras pessoas e deixa seu comentário aqui para que a gente possa estar trazendo mais pessoas para estar participando e levando mais conteúdo para você de casa. Quanto mais você comentar, curtir e compartilhar, mais o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e mais vai nos divulgar, dando assim para a gente uma melhor capacidade de produção de novos conteúdos. No dia de hoje, a gente vai trazer aqui um assunto muito interessante. Vários pedidos sobre esse assunto e no dia de hoje a gente trouxe aqui duas pessoas para estar falando sobre isso aqui. Qual é o assunto? Seria treinamento para mulheres. Então, é um assunto que muita gente pediu, então fique ligado que vai vir muita coisa boa. Trouxe aqui para falar sobre isso meu amigo Igor, profissional de educação física. E aí, cara, como é que tu tá? Primeiramente, agradecer o convite, a oportunidade, a atenção de vocês. E quero trazer aqui informações que venham a agregar não só as meninas que praticam musculação, mas também a profissionais da área que possam coletar, que trabalham com esse público. E viemos aqui para somar, trazer informações importantes e relevantes para vocês. E trouxe aqui também, cara, um cara que ele já é de casa, né? Já tem participado aqui de uns episódios. Dr. Thomas, médico. E aí, meu amigo, seja muito bem-vindo. E aí, meu amigo, boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Com essas grandes figuras. Meu amigo Igor aqui de longa data, um monstro do treinamento e um cara sensacional. E você, né? Meu parceiro aí, é um prazer estar aqui. Que, além de nutricionista, estou descobrindo que é um ótimo host de podcast, viu? Cara, olha aí, tá vendo? Então, fica aí a luta da gente para produzir esse negócio, né, cara? Fica fácil com vocês. Mas pessoal, trouxe aí vocês para me ajudarem nessa missão de levar às pessoas mais informação quanto à relação de treinamento e que as pessoas de casa possam entender também que a questão do treinamento, ela sofre algumas influências. A parte clínica do paciente em si, ela tem que ser avaliada e muitas vezes a gente precisa de um médico na equipe para que a gente possa melhorar na condição de treino. A questão dietética influencia e a questão de treinamento não é uma coisa simples, e vocês vão ver, principalmente quando a gente está falando aqui de mulheres. E para a gente começar, vamos lá, me diga uma coisa aí. Essa história, não vou treinar para não ficar forte demais, ou suíço demais no consultório. Vamos começar logo dando uma pancada dessa aí. Como é que é esse negócio de mulheres? Treinamento para mulher tem uma condição diferente, se a gente analisar comparando com homens, como é que funciona essa condição de treinamento para mulheres? Fala um pouquinho, de maneira geral, aí como é que a gente organiza um treinamento para mulheres. Quais as condições, o que é que tem de diferente? Primeiro a gente faz para basear mais ou menos o assunto, a gente faz um paralelo, né? A gente, na nossa prática, eu sei, você sabe, Thomas sabe, que até para nós homens que temos uma condição hormonal, um aparato mais vantajoso em relação à genética feminina, a gente tem uma condição que favorece muito mais a hipertrofia muscular, seja lá qual grupo muscular for, e a gente já sofre bastante com isso. Então, quando a gente se refere à mulher, ela tem uma dificuldade maior, certo? E não vai existir uma facilidade para ela ter um desenvolvimento muscular de uma forma mais fácil. Às vezes a gente pega casos de genéticas que são aí 1 em 1 milhão, um absurdo aí de resposta, e a gente consegue ter um parâmetro um pouco mais calculado, né? Consegue dosar realmente um volume de treino, uma intensidade de treino menor para realmente não acelerar a hipertrofia de algum músculo que ela não queira. Mas na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, isso não acontece. As mulheres mesmo podem estar ali batalhando igual aos homens, vão ter uma resposta tão lenta quanto a gente, porque a gente sabe que hipertrofia não é um processo agudo. Então, essa ideia de não vou treinar pesado porque não quero ficar grande. Não, você... Mesmo que treine pesado, você não vai ficar uma aberração de massa muscular, certo? E é um trabalho a longo prazo. Então, essa questão da gente fazer também testes, ver como você responde ao estímulo do treinamento, é uma coisa extremamente calculada e controlada por agente treinador e também na parte do nutricionista. E muitas vezes as mulheres deixam de aproveitar a sua genética, até mesmo da parte de membros superiores, que é
ter uma base, uma estrutura de massa muscular que até auxilia no treino de pernas. Então, se para a gente já é difícil, a gente tem um tronco, uma base, uma estrutura de massa muscular bem desenvolvida, de peitoral, de ombro, de costas, para a mulher vai ser ainda mais, porém tem uma função, uma característica funcional que vai auxiliar no treino de pernas. Então, é um mito que se cai por terra, certo? Que se a gente treinar muito membros superiores, vai hipertrofiar demais. Não vai. E é uma coisa que a gente pode dosar ali na prática, no dia a dia, e vai trazer muito mais benefício, muito mais a somar do que a prejudicar você ficando nesse medo. Então, assim, pelo que tu disse, a condição de periodização de treino para mulheres é uma situação especial, vamos dizer assim, tendo em vista que a questão fisiológica, endócrina da mulher difere da condição do homem. Ou seja, mulher vai ter um pouco mais de dificuldade para que ela consiga ter melhores resultados de hipertrofia. E nessa condição a gente ainda sofre alguns preconceitos da mulher quanto àquela questão de treinamento para membros superiores. As mulheres acreditam que se treinarem demais, como você falou, membros superiores vão ficar muito fortes, tão fortes quanto o homem, e acabam esquecendo da questão funcional do treinamento de membros superiores, que em alguns casos, como a execução de um stiff, até de uma passada, um agachamento, ela vai estar ali ativando alguns músculos para que possa dar um suporte para treinar melhor os membros inferiores, não é isso? Justamente. O que acontece muito dentro da sala de musculação, mulheres, às vezes, além de pular o treino de membros superiores, sabotam. Usam ali sempre a mesma carga, não buscam equilibrar o ganho de força de membros superiores com membros inferiores. A gente tem que entender que o corpo ele funciona de uma maneira harmônica. A gente tem trilhos anatômicos, tem grupos musculares que são totalmente dependentes um do outro. Então, se a gente precisa desenvolver membros inferiores num volume muscular que ela quer ter uma perna torneada, quer ter uma posterior legal, um glúteo legal, a gente precisa de uma lombar forte, a gente precisa de um antebraço forte, precisa de ombros fortes, uma musculatura, às vezes não grande, mas resistente, trapézios fortes, paravertebrais resistentes, para que a gente consiga não só manter um tronco funcional, membros superiores funcionais, mas também para a gente continuar tendo um aparato e um auxílio para o treino de membros inferiores. Então, se a mulher não quer desenvolver membros superiores, é uma preferência dela, a gente dosa ali o volume de treino, não coloca tantos exercícios, mas a gente precisa de alguns exercícios acessórios, até para corrigir uma disfunçãozinha postural, e também manter essa funcionalidade de uma musculatura ativa que vai ser como um suporte ou alicerce para o treino de membros inferiores. Show de bola. Só pelo que tu falou aí no começo, a gente já vê que não é uma coisa tão simples. E aí eu te pergunto, Thomas, lá no teu consultório, quando as mulheres chegam querendo um resultado, acredito que muitas cheguem lá, às vezes já estão até com uma rotina de dieta, chegam pedindo ali um recurso hormonal ou suplementar a mais. Mas você acha que as mulheres dão a devida atenção a uma boa periodização de treinamento, ou seja, acha que elas acreditam e sabem da importância de uma boa periodização de treinamento para que elas alcancem melhores resultados? Pois é, né? Tudo vai se encaixando nisso aí que a gente tá conversando. Primeiro esse mito que a gente começa quebrando, de que não posso treinar porque eu vou ficar grande demais, né? Eu acredito que nem se você quisesse, você ia ficar grande demais com tanta facilidade, né? Enfim, a gente trabalha nesse meio de comparação, mas aquelas atletas que estão ali já são outro mundo à parte, né? São seres especiais, esses atletas. E sim, tem muitas mulheres que negligenciam, né, esse passo a passo, tanto homens quanto mulheres, mas é muito comum. Então, você já quer pular as etapas, né? Não, vou colocar a culpa, eu não estou emagrecendo, não estou desenvolvendo, deve ter alguma coisa hormonal aí, eu preciso tomar isso, tomar aquilo, preciso mexer no anticoncepcional e tal. Mas peraí, será que está fazendo o básico bem feito? Será que está fazendo a dieta? Quanto tempo você está fazendo dieta? Será que você sabe fazer dieta? Será que você sabe treinar, né? Você tem alguém que te auxilia? Você faz... Como é que é seu treino, né? Você treina bem? Então, infelizmente, tem muito essa questão dessa ansiedade aí no processo. O pessoal, né, treina 2, 3 meses, foi no nutricionista uma vez, está cumprindo ali o primeiro mês de dieta e já acha que está no limite natural, né? Que precisa de alguma coisa. Não é bem assim. Por isso que a gente está aqui tendo essa conversa hoje aí para ajudar a galera. Legal. Então, a gente vê que, às vezes, procuram
um médico aí, pessoas querendo ter resultado, principalmente mulheres, e deixam de fazer o passo ali, vamos dizer, seria o número 1 da hipertrofia, que era procurar um bom profissional, né, para a gente conseguir ter uma periodização. Licença, Pode falar. outra coisa em relação a desenvolvimento de membros superiores, quando uma mulher ela tem facilidade de desenvolver membros superiores, a gente vê de cara. É notável, né, cara? É nítido. Até porque, antes mesmo dela até iniciar a musculação, tem crianças que eu vejo, que eu hoje observo mais isso, que eu vejo, caramba, essa criança aí tem um desenvolvimento muscular diferenciado das outras. Isso é uma coisa que vai refletir na vida dela, durante toda a vida dela. A gente pode pegar foto de grandes fisiculturistas, quando era adolescente, o próprio Kevin levando, você vê que ele já tinha ombros diferenciados, já tinha uma divisão de peitoral diferenciada, mesmo antes de saber o que era uma academia. Então, às vezes, quando chega um aluno para mim, que eu avalio ela, que eu vejo as fotos, que eu percebo que ela tem uma qualidade muscular diferente, que ela tem uma estrutura muscular diferenciada, eu sei que se eu realmente apertar ali no treino de membros superiores, ela vai desenvolver pra caramba. Então, às vezes, o próprio treino de membros inferiores, o ato dela fazer um stiff pesado, dela fazer uma passada com halteres, segurando firme ali os halteres, isso já vai dar uma resposta no desenvolvimento dos músculos superiores dela. Então, às vezes, nem um treino direcionado é necessário. Só pelo fato dela ter uma resposta tão boa, a parte isométrica ali, funcional, do que requer no treino de membros superiores, às vezes já é o suficiente para manter aquela funcionalidade, aquele padrão estético da musculatura. Pois é, e desculpa, não sei mais, pegando o gancho, exemplificando o que o Igor está falando, né? Tem uma paciente minha que é basicamente isso daí, ela tem um tronco muito bem desenvolvido, ela tem ombros muito marcados, a dorsal extremamente marcada, você vê, assim, melhor que muito homem, inclusive, a qualidade muscular dela. Mas aí o que é que acontece? Ela tem uma patologia óssea, uma condromalácia de um grau avançado no joelho, que não permite que ela force muito. Então, assim, antes dela ter um acompanhamento profissional, né, agora está desenvolvendo, trabalhando esses pontos fracos, mas antes, meio que fazendo, né, por conta própria, ela não conseguia agachar bem, não conseguia treinar bem membros inferiores, foi desenvolvendo isso daí. Daí a gente está tentando, nessa orientação, corrigir esse contraponto, né? Mas é legal essa questão que Igor pontuou aqui agora. E fica meio que desproporcional em alguns casos, né? Sim, como no caso dela, se não tiver um equilíbrio, alguém para lhe orientar, você passa fica do limite, desproporcional, né? e estava ficando desproporcional. Foi isso que eu falei para ela, inclusive. Estava ficando o membro inferior pouco desenvolvido, estava ficando aquela aparência mais masculina, né? Que Igor comentou no começo. Aquele tronco bem desenvolvido, membro inferior não estava batendo muito bem no que deveria. E daí agora, como ela está, né, tendo orientação dessa equipe multidisciplinar, ela está aprendendo a treinar. Mas antes, né, poxa, ia treinar, agachar, sentia dor, não fazia, treinar superior. E aí vai desregulando, né? Daí a importância também de você ter essa orientação. A gente tem que escutar muito a preferência da pessoa. Porque, assim, quando a gente fala de praticantes de recreativo de musculação e atleta, existe um abismo entre isso. Porque, assim, atleta, eu falo para os atletas que eu acompanho, a preferência não é sua, a preferência é da categoria que você vai competir. Já pessoas que buscam ali se ver bem no espelho, que querem se agradar com o que elas veem, não, elas têm preferência. Então, eu tive até 2 casos recentes, 2 alunos que eu acompanho, que elas foram mostrando um desenvolvimento muito bom dos membros superiores, e eu falei, você quer que eu reduza o volume de treino dos membros superiores, né? Tá vendo que tá tendo uma mudança notória, então se você quiser aí já estacionar por aí, mas a gente vai ter que manter um padrão de força nessa musculatura, então a gente diminui. Ela fez, cara, eu queria muito te pedir isso, mas eu tava meio que envergonhado, queria deixar nas tuas mãos, mas diminui, por favor, porque realmente eu já tô bem satisfeito com o que eu tô vendo no meu tronco, e pode manter aí um volume de treino menor, e que eu vou seguir, mas não quero desenvolver mais que isso. Eu fiz, não, tudo bem, a gente reduz esse volume de treino, mas a gente compensa um pouco mais de aeróbico nesse dia, para compensar mais ou menos o gasto a ingestão calórica que você está tendo. Ela fez, não, tudo bem, a gente segue dessa forma. Mas para tu ver, isso aí que tu tá dizendo é uma condição que tem que ter um profissional ali analisando em conjunto com o cliente para ouvir a vontade dele, quando é no caso do esporte, para poder direcionar de maneira individual. Cada pessoa tem um padrão, né? Isso, exatamente. E eu tenho que até ser invasivo nisso, porque tem gente que
tem mais facilidade de comunicação, que fala, chega abertamente e fala, mas tem gente que às vezes está ali, quer falar alguma coisa, mas se retrai, sabe? Então, eu levo meus alunos, meus clientes como se fossem uma parte da minha família. Eu tenho que me preocupar com eles, porque eu tenho que entregar a satisfação e o que eles querem, não da maneira que você gosta, né, que você quer. Exatamente. Massa. A gente chegando assim no ponto, acho que para a parte médica, para a parte nutricional, começa tudo assim, e acredito também que na parte de educação física vai começar assim. Então, o ponto que a gente tem, que eu acho que norteia tudo, e diz de onde vai partir as primeiras ações, é a avaliação, né? Fala um pouquinho aí desse padrão de avaliação, porque tem gente que confunde um pouco as coisas. Eu digo isso porque também sou graduando na parte da educação física, e tem pessoas que confundem a avaliação física como algo limitado apenas a saber a quantidade de gordura. Isso é uma avaliação de composição corporal. Exatamente. A avaliação física, ela tem padrões de avaliação que ultrapassam isso aí da composição. Como é que funciona isso aí? Como é que começa essa avaliação inicial? Totalmente. Isso é extremamente relevante na hora da prescrição. Eu fui até criticado por até falar isso uma vez, que eu falei, percentual de gordura, beleza, é um dado, é um número que a gente tem ali. Não é exato, não se apega a número, certo? Beleza, você fez uma avaliação física. Deu 10% de gordura, massa. Mas o que você vê no espelho é o que lhe agrada? Você vai estar estampando quanto você tem de gordura ou você quer estar ali mostrando realmente um corpo que lhe traga elogios, que lhe faça se sentir bem? Então, assim, é legal fazer o percentual de gordura? A gente acompanha ali de uma forma clínica. A gente teve uma evolução, diminuiu tantos por cento, tantos quilos de gordura, aumentou X de massa muscular. Mas na hora da prescrição, isso não é tanto relevante. Porque assim, se eu vejar o seu físico, se eu vejar a foto do seu físico, eu sei se você precisa perder gordura, se o seu percentual de gordura tá legal ali para você fazer um off-season, um período de comer mais. Independente do que tá dizendo no papel, né? Exatamente. Então, se a gente olha no espelho, a gente olha no espelho, olha na foto, a gente já bate esse diagnóstico. Então, a parte da avaliação clínica e da avaliação postural e funcional é extremamente mais importante na hora da prescrição. Meus alunos, eles às vezes até falam quando eu mandar a anamnese, eu fico, caramba, é muita pergunta, velho, 30 e poucas perguntas. Eu posso te mandar todo dia, eu fiz, olha, a anamnese, eu quero que você responda com calma e com o máximo de detalhes que você puder. Porque, assim, é na anamnese que eu vou ter mais ou menos o perfil e saber mais ou menos a capacidade de recuperação daquele meu cliente. Então, eu preciso saber com que ele trabalha, se a rotina dele tem um gasto energético, um gasto físico grande, se ele trabalha sentado, se ele se estressa muito, quantas horas de sono ele tem por dia, se ele tem algum problema de saúde, que eu peço alguns exames mais recentes que ele puder, se ele tem algum problema hormonal, a idade, o sexo, se tem problemas pessoais, toma medicamentos para controle de alguma outra doença. Então, isso tudo é muito mais relevante na hora da prescrição do que a gente pegar simplesmente um dado de percentual de gordura de impedância com inúmeros informações. Então, assim, tu tem que avaliar, como você falou, para fins de pressão de treinamento, que a gente vai ver o corpo em movimento, não é um corpo estático. A gente vai ter que ver aquelas coisas, nível de mobilidade articular, lesões se apresentem, né? Isso são a parte da avaliação funcional, que já é uma segunda etapa. Conta aí um pouquinho dessa daí. A gente começa na avaliação anamnese geral, né? Na avaliação clínica, depois vai para a avaliação funcional. Com os meus alunos de consultoria, que são pessoas que podem estar no outro lado do país, no outro lado do mundo, eu tenho um protocolo de fotos que eu peço para o meu cliente, são 27 fotos, se não me engano, e tem alguns testes funcionais que eles também realizam, certo? Os testes que são aplicados para mim, que dá para perceber se ele tem algum encurtamento, se tem alguma disfunção, se alguma dor que ele se queixa, se a gente dá para diagnosticar. E na hora do treino, quando ele vai aplicar o treino em si, ele me passa todo o relatório. Na primeira semana é uma coisa bem intensa. Ele manda o relatório de tudo, sentiu dor, sentiu desconforto, se aquela variação trouxe alguma alteração indesejada, se ele sentiu uma dor que causa desconforto, que não dá para fazer. Então, tudo isso a gente filtra, passa por um filtro, por esse processo de avaliação,
até a gente chegar ali no feeling, num denominador que a gente dê para começar a estruturar ali um treino de base que a gente dê para realmente seguir por um período mais. Massa, legal. Tu, na tua visão aí, médica, Thomas, tu acha que é extremamente importante um profissional que, antes de começar uma prescrição, ele faça toda uma avaliação dessa funcional? Com certeza, O que é com que tu acha? certeza. É muito legal a gente falar isso, porque, como o Igor falou, questão do percentual de gordura, aquela avaliação clínica inicial, né, que a gente pode fazer, seja por bioimpedância, seja por protocolo de dobra, 7 ou mais. Enfim, o pessoal gosta muito, né, de se apegar a isso, a número. Ah, eu tenho X% de gordura, eu tenho não sei o que e tal. Assim, eu penso que, e sempre falo isso, não se apegue aos números, como você mesmo falou. Talvez seja legal a gente ter isso como comparação, ver se a gente evoluiu entre um período de avaliação ou não, né? Ver como é que tá. Enfim, querendo ou não, os números não mentem, né? Se você fez ou não fez o que deveria ter feito. Lógico, variáveis pré-exame, enfim, a gente tem que considerar tudo isso. Mas assim, salvo exceções de saúde, por exemplo, nível de gordura visceral, se o cara tem um nível de gordura visceral muito alto, então peraí, beleza, a gente precisa atentar para isso aqui, porque a gordura visceral é o que a gente não quer, né? A gordura que causa doença, causa resistência à insulina, consequentemente diabetes, problema pro coração, enfim. Mas eu concordo 100% com isso que o Igor falou, e o melhor parâmetro sempre vai ser o espelho, se a gente está falando de estética, né? Não adianta, você quer chegar... Enfim, você quer estar bem fisicamente, se sentir bem, né, para a ocasião que você vai, ou enfim, para aquilo que você pretende, ou você quer mostrar lá a sua avaliação, dizer, eu tenho X% de gordura, né? E, enfim, é legal a gente ter essa visão aí, essa visão mais completa do paciente. Acho que essa é a ideia, né? Não, e fora que às vezes chegam resultados que não existem, pô. Já vi resultado Fora da realidade total, né, velho? Ó, me bebi um pedaço, deu 3% de gordura, deu 4%, deu 5%. Eu falei, meu irmão, não é assim, pô. Já chegou uma vez uma pessoa com um resultado de uma avaliação física, tinha dado, acho que era 1,3%. Tá morto, pô. Não tem como. Não tá como não, né? Ligado, às vezes a galera enche o peito pra falar isso, às vezes pode até passar vergonha, certo? Ser motivo de piada. Isso. Tem 1%. Ela serve para nortear ali, dar uma ideia de evolução. Alguns parâmetros mal feitos, ela atrapalha, né? Aí, outra coisa que eu ia te falar, vamos lá, superar esse início, faz uma avaliação lá, talvez composição corporal, a partir da anamnese, uma avaliação funcional, tu traça um parâmetro ali do que a pessoa precisa melhorar, o que é que ela precisa evoluir. Nisso aí, após isso, quais são as variáveis de treino que a pessoa tem que atentar para que ela tenha uma progressão? Tipo assim, muitos senhor falam sobre volume de treinamento. Ah, caramba, eu vou treinar com mais carga, eu vou treinar com mais repetição. Como é que funciona esse negócio aí? Tenta dar uma noção básica, que eu sei que é longo. Não, mas beleza, é isso aí. Quando a gente fala de periodização de treinamento, é o que vai guiar aquela pessoa, que a gente vai ter o controle e a organização, e a base de dados que a gente vai conseguir fazer uma progressão e uma evolução dentro daquele treino. Porque assim, quando a gente fala de volume de treino, o músculo para hipertrofia ele tem uma dose de dependência de volume, certo? A gente não pode treinar com aquela mesma quantidade de séries, repetições e carga o ano inteiro. A gente realmente vai estagnar. A gente tem que manipular algumas dessas variáveis para a gente fazer com que o músculo sempre receba e faça um pouco a mais de trabalho, certo? Porém, tem algumas coisas que a gente tem que se atentar na periodização do treinamento, que é realmente não pular etapas, certo? A gente fala da progressão de carga, da progressão de volume, mas a gente tem que entender como é que o corpo responde a isso. Porque assim, se às vezes a gente, beleza, tem que aumentar a carga, tem que aumentar a repetição, aumentar a série, mas se a gente ultrapassar muito esse limite de progressão, vai fazer com que você não evolua o quanto você poderia evoluir. Porque assim, se o músculo responde a quantidade de treino, ao volume total de treino, a gente tem que entender também que a fisiologia do corpo, a forma que ele se recupera e que ele mostra transformações, não vai ser totalmente diretamente proporcional a esse volume de trabalho. Porque assim, se a gente for parar para pensar, não, eu estou fazendo 3 séries, 10 repetições com 100 quilos, de uma forma genérica, assim, de vários exercícios. Aí se eu fizer 6, 20 repetições, 200 quilos, eu vou dobrar minha massa muscular? De forma alguma. A fisiologia do corpo não vai responder dessa forma. Então, como é que a gente controla e faz esse tipo de evolução na periodização? A gente tem que entender se
o cara tá numa dieta de bulk, tá numa dieta hipercalórica, se o cara faz, ou a mulher faz o uso de hormônios, que é uma coisa que acelera muito a recuperação, as horas de sono, o nível de estresse, a resposta ao treino, porque tem pessoas que respondem a baixos volumes, tem gente que responde bem a altos volumes de treino. Então, essa é uma coisa na prática que a gente vai mensurar e aplicar, propriamente dito. Não tem como adivinhar o melhor volume de treino para você, nem o melhor volume de treino para Thomas. O que a gente pode mais ou menos se basear é pegar, se você entra, por exemplo, se torna meu aluno, eu tenho que ter noção do que você vem fazendo antes. Porque se você vem fazendo 20 séries para peitoral aí há 3, 4 meses, eu posso achar que já está fazendo 20 séries, eu posso aplicar um treino para você de 16 séries sem saber o que você estava fazendo antes e colocar um volume menor. Aí você pode regredir. Mas eu tenho que ter uma base do que você vem fazendo antes para mim aumentar a partir daquilo. Entendeu? Aí a gente vai sempre aumentar, a gente vai fazer treinos aí infinitos. Aí que entra a parte da período regenerativo, que a gente devolve a sensibilidade do músculo e volta a dar a capacidade do músculo a responder a volumes menores. Então, isso a gente chama de MRV, máximo volume tolerável de resposta, uma coisa assim, que é o máximo volume que o corpo consegue assimilar em relação ao treinamento. Quando a gente chega nesse máximo, a gente começa a notar alguns sinais também de overtraining, de resposta do cliente, que é a hora de aplicar um período regenerativo. Então, para a mulher que está em casa, quando ela for pensar em treinar, ela tem que entender que, para eu saber desse volume de treinamento, é uma coisa organizada, não é só aumentar as séries, aumentar a repetição e esquecer de carga. Ou então, aumentar somente carga e não fazer um número ali, pelo menos satisfatório de repetições e séries. Então, é um negócio que é meio que dependente, né? Interdependente, isso aí. Tem essas variáveis que a gente pode mexer no volume de treino, não só repetições e séries. Fiz até uma postagem que recebi alguns directs, sabe? Questionando, falando que eu tinha cometido um equívoco, porque coloquei na postagem que a gente poderia aumentar o volume de treino, a intensidade do treino, o volume total de treino aumentando a carga. Aí falei, não, volume de treino é repetição e série. Não, tem que entender o volume total de treino. Se a gente faz no cálculo ali, carga vezes série vezes repetição, a gente chega a um volume total. Então, eu posso mexer nessas 3 bases de cálculo, entendeu? Eu posso usar uma forma de aumentar o volume, usar a mesma carga, a mesma série e aumentar a repetição. Eu posso manter a carga, aumentar a repetição e manter a série, ou eu posso aumentar a carga e manter série e repetição. E manter alto volume de trabalho assim da pessoa, né? Alto volume de trabalho. Não é só carga. Porque se tu faz 10 repetições em um agachamento com 200 quilos, tu tem ali 2.000 de trabalho. Mas tu vou aumentar a intensidade. Tu bota 250 quilos e imprime ali 4 repetições. Isso aí é extremamente importante para a mulher que está em casa, para ela saber que tem uma organização e que de maneira aleatória não vai sair do canto, né? Isso. Na parte de contabilizar o volume de treino, a gente também entra, tem que considerar os exercícios que é prescrito. Porque tem exercícios multiarticulares, como agachamento, que tipo, a gente conta uma série de coxa, mas conta meia série para glúteo. Então, isso tem todo um cálculo, né, cara? Todo um cálculo, todo um rabisco por trás ali nos bastidores. Entendeu? Tá. Para mulheres, a gente sabe, Thomas, que a condição, que a gente falou no início, hormonal é diferente. Acho que para o pessoal em casa se situar, enquanto um homem ali, quando está começando a ficar ruim de testosterona, com seus 300, 250, isso para a mulher já seria um absurdo, né, de testosterona. Isso repercute na qualidade do treino? Pois com certeza. O ambiente hormonal feminino é diferente, sim, do homem, né? Lógico que não é só testosterona, às vezes a gente tem essa visão. É importante, sim, e começamos, então, quebrando esse primeiro mito, né, que testosterona é, sim, importante para a mulher. Às vezes a gente tem essa, né, enfim, sugere-se, seja para uma paciente ou alguém viu um vídeo na internet, qualquer coisa do tipo, a mulher está usando testosterona, como assim, né, é homem e vai virar travesti, o que e tal. Cara, isso é polêmico, né, velho? Não é, mas não é assim, é de fato importante também para a mulher, seja para funções de performance muscular, mas
funções de vida também, de libido. Até o estradiol pra Isso, gente. exato. E o contrário também é verdadeiro, né? Vale essa observação que Igor falou aqui agora, uma queixa muito comum mesmo no consultório, principalmente em atletas ou pessoas que fizeram uso de testosterona, né, sem orientação. O que acontece? O cara empurra a testosterona com força lá, sei lá, 200, 400, 600 miligramas de testosterona por semana. Aí parece que vem o combo já, né? A testosterona e o anastrozol na prescrição. Então o cara lança anastrozol para cima. Se antecipa ao problema É até ele isso. existir. E daí o que acontece? Suprime o estradiol, vai lá para baixo, e sem estradiol você não tem libido. Então o cara chega, mas como assim? Minha testosterona está no espaço e eu não tenho libido, o que está acontecendo? Pode ser essa a causa, lógico. Libido é multifatorial, né? A vida da gente é meio que uma equação, assim, tem vida profissional, vida familiar, né, relacionamento. Então, qualquer coisa que desbalanceie isso pode mexer no libido, é uma observação também. Mas, né, voltando aqui, essa supressão do estradiol é uma queixa muito comum, né? E o ambiente hormonal feminino tem que ter, sim, uma maior atenção, porque até essa parte, né, os colaterais femininos são bem mais difíceis de serem lidados, né? Então, cuidado aí para as mulheres de casa que estão pensando em fazer qualquer coisa aí com seus hormônios, viu? Então, a gente, a depender da quantidade ali de hormônio que a mulher manifesta, que tem clinicamente, no caso, se estimula demais ou inibe, tem uma repercussão, tanto na questão do treinamento, questão de força, questão de recuperação, quanto na parte reprodutiva também, né? Que eu espero até a gente tentar falar isso aí de maneira simples no dia de hoje. Então, a gente entendendo essas nuances femininas, a gente tem que entender que a periodização do treinamento vai ser diferente. Então, Totalmente. eu acho que não dá para a gente pensar que uma mulher vai treinar pesado todo dia, com o máximo de carga possível, com pouco período de descanso. Acredito que para o homem já é difícil, para a mulher, então, mais difícil ainda. Aí, como é que seria isso aí na semana? A pessoa dá para dividir os treinos ali? Tem mulher que quer treinar a perna todo dia? É proveitoso? Tem mulher que não quer treinar superior de jeito nenhum, como a gente falou. É proveitoso? Tenta falar um pouquinho dessas divisões de treinamento para mulheres, descanso, essas coisas aí. Bem, a questão que a gente tem que entender é o seguinte: não existe volume de treino específico nem para mulher nem para homem, certo? Isso é uma coisa que a gente é uma base geral que a gente usa, certo? Uma mulher pode simplesmente fazer a mesma quantidade de volume de treino que um homem pode fazer, mas se atentando a realmente as condições físicas daquela pessoa. Mulher quer treinar membros inferiores ali dia sim, dia não. Beleza. Se a gente tem que ajustar o volume do treino, tem que observar a resposta dela e a recuperação do treino a isso. Tem mulheres que têm sensibilidade muito grande a determinado músculo, que não dá para a gente colocar ali um volume de treino tão frequente. Uma frequência de treino tão grande como fazer dia sim, dia não. Então, a gente pode tranquilamente concentrar esse treino em um dia só, certo? E observar realmente como é que ela vai responder a isso. Normalmente, quando a gente tem uma sensibilidade grande do músculo, quando ele responde bem aos estímulos, ali em pouco volume de treino, ele vai ter uma resposta mais favorável, dependendo do tipo de fibra que aquele músculo tem mais predominante. Isso que já é outro assunto, que a gente não necessariamente tem que colocar tantos estímulos na semana, certo? O músculo que quer melhorar mais, a gente tem que treinar mais, certo? Se você tem um glúteo bom e quer ficar melhor, treina mais que vai ficar melhor ainda, certo? Mas se a gente tem, por exemplo, um músculo que tem uma dificuldade de se recuperar, que você com um estímulo de treino ali pouquinho, você já sente dificuldade, não é necessário aumentar esse volume de treino. Eu tenho uma aluna que ela tem coxas muito boas, certo? Ela gosta daquela coxa mais grande, volumosa. Porém, ela faz um treino ali de 12 séries, 3 exercícios de 4 séries, e ela passa a semana inteira dolorida. Uma intensidade ali moderada. A gente não trabalha com cargas de tipo, trabalha 6, 10 repetições, a gente trabalha cargas moderadas de 15, 20 repetições, 12, e ela já tem uma resposta muito boa a isso. Foi um feeling que a gente achou, ela vem mostrando melhoras a cada feedback, e não tem necessidade da gente colocar uma outra sessão de treinamento. Porém, a gente pode fracionar esse treino. Posso pegar essas 12 séries e colocar em 3 sessões de 4 séries.
Não tem nada amarrado. Se treinar 3 dias vai ser ruim, bom. Não, a gente contabiliza mais o volume semanal de treino. Pode fazer um treino, fazer extensora na segunda, pode fazer leg na quarta, agachamento na sexta. E encaixar ali outros exercícios de posterior, de glúteo, sem problema nenhum. Ou a gente pode concentrar o treino de quadríceps todo em um dia só. Certo? Mas a questão que o músculo tem volume de dependência, isso acontece. Ela quer melhorar mais, vai ter que treinar mais. Porém, se aquele pouco volume já vem mostrando melhora, não tem para que a gente colocar mais volume. Pode ser quando ela estagnar, a gente vai incrementando mais uma série, vai incrementando mais repetições, mais carga. Pronto, então é um negócio assim, que a gente tem que usar a parte de coerência, raciocínio, para que quer treinar mais dias na semana, é como se você tivesse assim, eu tenho 10 unidades de treino, vamos lá, tenho 10 unidades de treino. Se eu quero treinar em 3 dias, eu pego essas 10 e divido em 3 dias. Se eu quero treinar eu treino tudo. Mas não a pessoa está treinando séries máximas, repetições máximas, carga máxima, 3, 4 dias na semana sem controle nenhum de volume. Não está sendo produtivo, né? Justamente. Por exemplo, se você tem dificuldade em desenvolver costas, aí tu já vem fazendo aí 30 repetições, 30 séries de costas por semana. Vamos aumentar para 35, certo? Se eu colocar 35 séries em um dia só, beleza, dá para fazer. Agora, a tendência de você ir perdendo rendimento no meio desse treino é maior, entendeu? Então, é mais viável a gente separar, dividir esse treino em 2, 3 sessões para que você consiga performar em todos os exercícios com uma carga ali interessante. Do que você começar a fazer 3 puxadas, performa bem, mas quando for para as remadas ali no segundo exercício de remada, você já não está conseguindo nem conectar a sua mente no músculo, nem ter um trabalho neuromuscular bacana, nem vai conseguir também desempenhar o aumento de força. Entendeu? Então, a gente, às vezes, é mais viável a gente separar em 2 sessões para ter uma densidade conjunta de exercícios melhor. Da mesma forma para mulheres. Às vezes, eu divido o treino de glúteo máximo e glúteo médio por causa disso. Porque são muitas variações de ângulos, de movimento, e colocar, às vezes, numa sessão só, fica uma coisa muito mastigada ali. Às vezes, ela já fica agoniada, sem energia, com vontade de ir para casa, o sistema nervoso já fica ali fritando, ela já não consegue se concentrar tanto, dar uma atenção bacana aos outros exercícios. E cada exercício ali que é planejado, colocado no treino, tem uma função, um papel importante ali no desenvolvimento do formato do glúteo. Então, a gente separar para que ela chegue ali no dia de glúteo médio, faça os exercícios concentrados de forma bacana, conseguindo progredir a carga. No outro dia, treinar glúteo máximo, ela chegue realmente ali com a cabeça boa e vá se concentrar de fato nos exercícios, do que a gente pegar ali uma lista de exercícios e ela fizer a metade bem e o resto fizer de qualquer jeito. Massa. Então, como a gente tinha falado, a parte fisiológica endocrina da mulher é um pouco mais sensível do que a do homem, e que dá a ela, vamos dizer, na maioria das mulheres, uma característica de ter um percentual de gordura mais elevado, né? Sim. Então, ela tem aqueles contornos mais arredondados comparado com o homem, e isso aí devido, vamos dizer, a essas características hormonais. Como é que funciona mais ou menos isso assim na mulher? Tipo, você vê que mulheres no seu consultório, tipo, às vezes se queixam do percentual de gordura, e às vezes quando elas estão baixando, elas começam a não gostar também, começam a ficar com os cortes mais quadrados. Como é que é? Ou a mulher, geralmente, ela gosta realmente desse corpo mais arredondado feminino, na maioria. O que é que tu diz aí? Pois é, isso aí é um fato que você falou, né? Então, é comum, é esperado, é fisiológico que as mulheres tenham um percentual de gordura mais alto, pelo conjunto, né, do organismo, da fisiologia feminina, e isso envolve também as questões endócrinas, como a gente tá falando. E é uma questão, sim, a se trabalhar, porque tem disso, né? Primeiro, a mulher assusta quando vê nessa avaliação clínica, que, enfim, faz parte do nosso protocolo de atendimento. E daí, quando a gente começa, tem isso daí que você falou, acontece também. A mulher, não, peraí, eu tô ficando muito magra, ou não, eu quero... Vai muito do desejo que cada um tem, né? Aquilo que o Igor estava falando no começo, qual o físico que a pessoa almeja. E aí eu penso que a gente, enquanto profissional de saúde, que está cuidando ali da pessoa, é legal esclarecer que existe a diferença entre o físico que você almeja e o físico que você pode ter, né? O físico que você consegue sustentar. Tem que respeitar ali
Exato. Tem que respeitar as condições genéticas da pessoa, né? Porque isso existe. Então, tanto para homem quanto para mulher. Tem mulher que tem a genética, sempre foi magrinha, sempre teve uma cintura fina, sempre teve um quadril menor, enfim. Da mesma forma, tem a mulher que sempre teve o quadril mais largo, né? Mais músculo, ou até mesmo um percentual de gordura maior. E então, dá pra gente chegar, né, dessa forma, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, mas a gente tem que buscar sempre a sua melhor versão, não comparar com outras pessoas, né? Lógico, isso para a mulher ou para o paciente que é um praticador, né, que quer cuidar da saúde, quer cuidar da estética. Quando a gente está falando do atleta, aí é o padrão da categoria. Aí, olha, tem que ser nesse padrão aqui. Você não quer ser campeão, você não quer ser atleta, então, vamos lá. Vamos pegar o seu ponto de partida para chegar ali, né? É diferente, faz parte dessa conscientização, eu acho, da prática clínica da gente aí. Massa. Por que é que eu perguntei isso aí agora a ele, essa condição da mulher? Porque tem muitas mulheres que, por ter um percentual maior de gordura e por conta de uma característica mesmo de desenvolvimento dela, ela ter mais, às vezes, gordura na questão de membros inferiores, pernas, glúteo, ela confunde um glúteo, vamos dizer, arredondado grande com um glúteo forte. Isso aí tem fortes repercussões. Como é que é essa questão do glúteo? Às vezes as mulheres superestimam o volume delas, achando que tem um músculo desenvolvido, ou como é que funciona isso aí lá? Tu vê com tuas alunas. Isso é interessante porque às vezes é uma coisa que pega bastante de surpresa. Eu acho que tu presencia muito isso no teu consultório, que tem mulheres que às vezes entram em dieta restrita, aí tem um glúteo ali bacana, no formato, não quero diminuir muito o glúteo não, mas quando começa a secar, a bunda vai embora. Tem muita gordura naquela região, porque geneticamente coxa, glúteo, flancos, abdômen, são regiões que acumulam bastante, segura bastante gordura e bastante água. Então, quando ela entra numa dieta muito restrita, começa a perder peso ali, é normal que essas regiões vão diminuindo, vão perdendo medidas. E às vezes ela não se agrada disso. Aí às vezes, tá vendo você, às vezes tem um glúteo bacana ali, redondo, tal, tem um volume, mas não é músculo, entendeu? Às vezes eu vejo meninas que têm glúteos, volumes legais, mas tipo, quando a gente vai ver no treino, não é um músculo forte. Quando a gente vê de roupa, numa leg é uma coisa, mas às vezes de biquíni, ela às vezes se sente um pouco, tem essa objeção, um pouco de vergonha, porque tem celulite, não tem às vezes cai, não é aquele glúteo levantado, entendeu? E dentro do treino, uma coisa que eu vejo bastante, que minhas alunas falam, a maioria que não são atletas, não gostam muito da parte de fisiculturismo, elas acham feio esse formato, aquele formato borboleta que o glúteo das atletas tem, sabe? E às vezes só ter um volume, um formato ali redondo já é o suficiente. Sendo que, para ter esse volume redondo, sem celulite, bonitinho, a gente precisa de um glúteo forte. Tem que ter músculo. Entendeu? Tem que ter músculo. O músculo tem que levantar, tem que estar com a pelve no lugar, tem que estar com alguns músculos ali que roubam a função do glúteo, equilibrando as forças dos membros inferiores para que o glúteo realmente não se iniba. Porque assim, se adutores posteriores de coxa roubar ali a função do glúteo, o glúteo vai ficar ali pequeno, vai ficar baixo e se acumular a gordura não se sustenta, ela cai, entendeu? Então, tem uma aluna minha que ela faz, não quero treinar muito glúteo porque meu glúteo já é grande e tal. Fiz, mas você vai ver que você vai perdendo peso, seu glúteo vai diminuindo, você não vai começar a se agradar. Vai ver que vai ficar folgado nas roupas. Então, mesmo no processo de emagrecimento, a gente tem que treinar essa musculatura, para quando você vá perdendo gordura, pelo menos o glúteo esteja ali, não seja um glúteo inibido, seja um glúteo forte, para quando você perca, ficar aquele formato redondo. Dito e feito. Ela chegou fazendo comigo 5 e 5 na elevação pélvica, sentia muito mais tipo posterior e quadríceps com o glúteo extremamente inibido. A gente fazia testes isométricos que ela deixava um ponto mecânico, que o glúteo era para estar contraído, mas ele não contraía porque tinha outras musculaturas roubando essa função. Então a gente foi desenvolvendo, força no glúteo, foi corrigindo devagarzinho. Hoje ela faz elevação pélvica aí com 100 quilos. Caramba. E já perdeu 12 quilos ao longo da caminhada, mas o glúteo está melhor do que era, obviamente. Tanto em formato, está com volume menor, porém o volume está extremamente mais estético. Então as mulheres têm que se atentar a isso. O glúteo é um músculo muito forte. Em relação a tamanho e volume, é o músculo mais forte do corpo.
Então, não tem que ter medo de, tipo, fazer uma elevação pélvica pesada, fazer um terra sumô pesado, fazer um agachamento pesado. Não há preceitos para ter medo de colocar carga no treino de glúteo, entendeu? Óbvio, tem que se atentar à execução, com certeza, mas a progressão de carga, o desenvolvimento de força desse grupo muscular é indispensável. Então, é aquela situação, a mulher acha que o glúteo dela é grande, uma mulher destreinada com percentual de gordura alto, provavelmente não, na maioria das vezes é muita gordura naquele local, que deixa até um aspecto arredondado, porque se a gente for ver a musculatura não é arredondada, ela tem aspectos mais planos. Então, ela tem que entender que mesmo ela parecendo ter um glúteo grande, ela vai ter que treinar, né, para que fortaleça e nesse processo de emagrecimento ela não fique triste, como você falou lá na frente, quando diminuir bastante. E nessa condição, a gente vê que você falou que existe uma condição de inibição. Às vezes a pessoa utiliza outros movimentos, outra musculatura, para desenvolver certo exercício aí que você falou, que deveria estar acionando bastante o glúteo e não aciona. Aí tem que ter uma reconscientização corporal da pessoa ali, né? Para que ela consiga acionar o músculo-alvo. É aí que eu bato. Isso aí é uma condição, às vezes, de mau acionamento, por a pessoa não ter um equilíbrio neuromuscular adequado, ou às vezes é genético. Eu não desenvolvo glúteo porque é genético. Não, rapaz, minha avó tem a bunda batida, minha mãe também. Como é que é esse negócio aí? Explica aí. Antes da gente dizer que é genética, a gente tem que buscar realmente os caminhos e aplicar as ferramentas necessárias para que a gente realmente tenha um diagnóstico daquilo. Porque antes da gente destravar realmente ali o que está inibindo o glúteo, antes da gente fazer isso, a gente não pode julgar e dizer, meu irmão, filho, seu glúteo aí não tem jeito, é batido, papapá. Já condenou, né? Assim de primeira, não pode, né? Antes mesmo da gente colocar ele para funcionar. Tem que deixar a musculatura funcional, tem que desenvolver força e ver como é que ela responde. Tem N ferramentas, N estratégias que a gente pode fazer antes de dizer isso. Então, muitas vezes não é genética, sabe, Anderson? Muitas vezes o glúteo está inibido não só por ela não treinar, mas porque é uma musculatura fácil de se inibir. Tem muitos grupos musculares ali, principalmente adutor magno e os isquiotibiais, roubam muito a função do glúteo. Por exemplo, a gente está sentado agora, a gente está deixando o glúteo da gente alongado, entendeu? Isso é uma condição que não é favorável. Então, a gente tem que buscar fazer com que esses músculos saiam um pouco da jogada e o glúteo mostre ali que ele tem uma função. Então, a gente começa a estimular isso dessa forma, começa a fazer um treinamento voltado, dando prioridade para esse grupo muscular e estimulando o ganho de força, e aí realmente começar a observar ali nas avaliações, nas fotos, e ver o que é que vai mudando, certo? Mas também não é uma coisa rápida, que a gente tá há 3 meses, vamos ver se eu fico com um glúteo bonito. Não é assim. A gente pega aí atletas que têm glúteos bonitos, que são anos no chão aí, batalhando, usando ergogênicos, que a gente sabe, e ali passa ano após ano e melhora uma coisinha, entendeu? Então, antes da gente ver a sensibilidade do músculo, a resposta ao treino, a gente tem que realmente evidenciar esse grupo muscular para ver realmente se é um ponto fraco seu, se é genética ruim ou se é porque ele não estava fazendo o que ele deveria estar fazendo. Então aí as meninas de casa que ficam reclamando que o glúteo não desenvolve, não sai do canto, tentem buscar uma visão profissional antes de estar dizendo que é uma condição genética. Muitas vezes, como o Igor falou, a gente tem grupos musculares que roubam a ativação do glúteo e por esse motivo você não desenvolve tão bem. Então tem que fazer uma avaliação, né? Muitas vezes tem solução. A maioria dos casos tem solução. Uhum. Tem abrindo um parênteses aqui, um caso específico, tinha uma aluna que ela realmente tinha dificuldade, ela treinava bem, ela chegou para mim treinando bem, estava treinando glúteo 4 vezes na semana e realmente não mostrava melhora, sabe? Eu fiz uma reformulação bacana no treino dela, foi um caso que eu regredi o volume de treino, que eu não adicionei, porque já estava muito alto, e ela não tinha condição genética para responder a um estímulo, a uma quantidade de treino tão grande, e isso já acabava que poderia gerar até um catabolismo, um overtraining ali naquele grupo muscular. Isso já vinha causando até um estresse nela. Caramba, eu treino tanto, não melhoro. E essa desmotivação já tá, acho que até prejudicando a qualidade do treino dela. Porque você tem que ter motivação para treinar. Então, se você já vem ali chateado, achando que fez de tudo, realmente as coisas não vão para frente. Então, a gente às vezes dá um reset no jogo, sabe? E uma coisa que eu fiz que tá dando certo nela, eu pedi que ela fizesse 100 elevações pélvicas por dia, peso do corpo.
Massa. Só pra jogar um sangue ali Ativar, pra musculatura, Trabalha sentado, ó, de manhã ou de noite, no meio do dia. Tipo, acorda, deita no chão ali, contrai bem o glúteo, faz uns 100 movimentos, só pra jogar um sangue, pra mostrar ali que a musculatura é funcional. Pra não deixar ela inibida o dia inteiro e só ser acionada no dia do treino, entendeu? E aí, melhorou assim? Tu teve uma resposta? Sim, eu até tô pra postar um antes e depois dela, porque faz nem 2 meses que a gente Olha aí. tá começando, mas o formato já tá... O formato já é outro. Massa. Aí, aqui também a gente vai entrar num aspecto aí que é meio que multidisciplinar, né, Thomas? Ele falando que, às vezes, a mulher quer ter um resultado interessante na parte de treinamento para aumentar o glúteo, mas muitas mulheres querem ter barriga trincada e perna grande. Ou seja, a mulher quer desenvolver um processo que, para deixar a perna grande, envolve hipertrofia, síntese proteica, ela tem que ter mais calorias para construir aquela musculatura, e, ao mesmo tempo, ela quer uma barriga seca, que ela teria que estar em déficit energético para ela consumir aquela gordura que está ali. Então, eu acho que às vezes falta uma orientação do médico, do nutricionista, sobre isso aí, esse conjunto. Porque tu imagina, a gente solta uma cliente da gente na mão de Igor, o Igor vai fazer uma rotina de treinamento legal, um volume de treinamento muito massa para aumentar o glúteo, mas ela não tem substrato, né? Não tem os nutrientes ali, às vezes não tem uma condição hormonal favorável. Tu vê essas coisas acontecer, essas discrepâncias, as pessoas querem ir para um objetivo, mas trilham por outro. Como é que é isso aí? Demais. E aí é onde entra tanto o acompanhamento mútuo profissional, né, que a gente tá trocando essa ideia aqui, quanto também o planejamento a longo prazo, né, que isso é difícil de ensinar às pessoas, né. Muita gente, enfim, tem essa coisa que quer resolver seu problema do dia para a noite, né, e, poxa, não foi em um mês que você engordou, você passou 2, 3 anos tendo hábitos ruins ali, engordou, então não vai ser em 2, 3 meses que a gente vai resolver isso aí, não. Vamos traçar um planejamento a longo prazo, né? Então vamos... E a pessoa precisa confiar no profissional, né? Eu acho que você também passa muito por isso. Não, olha, eu vou te colocar para comer mais. Aí o cara fala, mas poxa, como é que eu vou comer mais? Eu vou engordar, sempre fui gordo a vida inteira. E eu passei, essa semana até, teve um paciente que falou isso, disse, olha, eu penso que nessa fase do planejamento, a gente precisa que você coma mais, precisa ganhar mais massa muscular, vamos tentar, né, direcionar teu corpo, teu processo para isso. E o cara, poxa, mas eu fui gordinho e eu tenho resistência, quando, né, meu nutricionista e tal. Eu falei, não, mas confia, vamos lá, né, vamos trocando essa ideia. E acontece, aí daí é onde entra o que Igor está explicando muito bem nessa aula aqui hoje, desse planejamento a longo prazo, né? O cara precisa confiar. E daí eu até faço o adendo da parte médica da coisa. Isso é muito complicado se lidar no consultório, enfim, vai do profissional, faço até a crítica, né, aos profissionais que às vezes se aventuram sem tanta responsabilidade na área, porque é difícil, às vezes, da parte médica, você não tem tantas alterações de um mês para o outro para fazer. Né? É muito comum, o paciente, sei lá, está usando de uma estratégia hormonal, ou já vinha tendo um problema e a gente está tentando corrigir, né? Ou um atleta que, enfim, está fazendo uso dos recursos da melhor maneira possível, tentando ter um ambiente controlado, mas assim, entre um mês e outro, talvez o que mude mais seja o aporte calórico, a alteração de dieta, seja o treinamento, coisinha, né? Assim que faz uma diferença grande. Isso, perfeito, uma coisa que, mas não tem assim mágica, eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar a dose que o cara tá usando, ou vou, né, acrescentar outra coisa? Não, isso aí é má prática médica, poxa. E às vezes é difícil pro cliente saber disso, né? O cara quer chegar lá e quer sair com a prescrição nova, né, animadão, e, sabe, essa fidelização a longo prazo, essa coisa é uma das coisas que eu estou enfrentando no consultório, mas assim, graças a Deus a gente tá tentando colocar isso na cabeça das pessoas aí. Acho que às vezes é o preço da sinceridade, né? Não é todo mundo que está preparado para ter um profissional sincero, né? Pô, eu fui no bicho uma vez e ele disse para eu treinar e fazer dieta. Graças a Deus! Você arrumou um cara tão bom que o cara te falou a verdade, pô. Mas a gente não tá habituado, quer que ver? Fui para ele disse para eu continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Ou seja, tu tá fazendo as coisas direitinho, ele viu que tá fazendo tudo certo. É questão de tempo, pô. A maioria dos profissionais não, eles têm que passar um calhamaço lá, umas 4, 5 folhas de pressão e passar aí o paciente dizer, porra, o bicho é bom. Olha as coisas que ele me passou, porra. Agora vai, porque agora eu vou usar XYZ, vou gastar R$2.000 de manipulado e tal, mas agora vai. Entendeu? E é isso como você falou. Às vezes, poxa, evoluiu bem aqui, né? De um encontro pro outro da gente. Mantém, é isso aí. Vamos manter isso aí, né? Acontece muito. Às vezes, quando eu altero o treino de um aluno, aí ele fala, mas os mesmos exercícios. Eu fico, meu irmão, tu aprendeu a fazer o movimento agora, eu vou tirar pra quê, pô? Pra quando eu colocar de novo, voltar todo o processo de aprendizagem. Pega o exercício, que é uma grande ferramenta, é um grande
auxiliador para implicar aí no teu treino, para tu construir massa muscular, vamos evoluir no exercício e não querer tá pulando de galho em galho. Não, esse mês eu vou fazer agachamento livre, no outro eu vou tirar, vou botar um hack, no outro eu vou tirar, vou botar um sumo. Não, de forma alguma, pô. Se tu tá fazendo ali o teu agachamento livre bem ali com 60 quilos, vamos aumentar aqui a intensidade para esse mês a gente trabalhar mais, tentar chegar ali em 80, no outro mês vamos tentar chegar em 100 e por aí vai, pô. Então a galera acha que essa troca de estratégia é a melhor solução. Aquela questão que o Arnold pregava, que é a confusão muscular. Já caiu por terra, pô. Eu tenho um aluno de consultoria que está comigo aí há 4 anos, que teve em um ano inteiro, eu não mexi em um exercício do treino dele. Só ia alterando outras variáveis, ia adicionando drop set, hash pause, ia manipulando série, ia manipulando repetição, e o ano inteiro o cara evoluiu. Então, às vezes, o que Thomas, pegando aí um gancho do que Thomas falou, que aplica tanto a parte dele como a sua, às vezes você faz uma mexida básica ali em uma refeição que já é o suficiente para o cara trazer boas respostas para a próxima consulta, pô. Então, a galera tem que ter uma base, que a periodização é baseada nesses 3 fundamentos. É período de choque, regenerativo e base. Pô. Quando chega na base ali, é o período de treino que a gente vai fazer um macrociclo de meses, pô. E o indivíduo ele pode evoluir com o mesmo protocolo de treino por até anos. Dória fez o mesmo protocolo de treino por décadas, pô. E foi aí 6 vezes Mr. Olímpia. A diferença é que ele era um cara extremamente dedicado e evoluía no treino. Tava lá com o caderninho dele, anotando quantas repetições ele fazia, com quantas quilos ele fazia em cada exercício. Acho que o Milo Sarkev postou essa semana um livro que ele usava na época que ele era fisiculturista profissional. Ele postou uma foto mostrando que ele fazia a mesma coisa que o Dória fazia. Anotava tudo. Organização é isso. Aí é dar tempo ao planejamento. E o que você está falando, né? Eu estou prestando muita atenção nessas orientações, enfim, nessa ideia que você estava explicando. Tem também a questão, né, a diferença entre o planejamento e a execução, né? Porque uma coisa, às vezes, é como assim, é aquela coisa, você comprar o livro e você ler o livro é diferente, né? Então, assim, poxa, não adianta nada, Igor, explicar, orientar, planejar, e o cara não executar como tem que ser feito, né? Peraí, será que o cara não está dormindo mal e não está cumprindo o treino bem, né? E, lógico, aí entra, né, quem pode ter o acompanhamento presencial do profissional, poxa, muito melhor. Mas isso, né, eu não sei se você já viu isso também, entre essa diferença entre os alunos de consultoria e presencial, mas às vezes o cara se desespera, não, tem que mudar o treino, não, você precisa executar melhor, né, tem Exato. Isso aí também. Leva um tempo, né, porque tem que entender que o treino não é só tirar a carga de um local e colocar no outro, tem a questão da contração, a sensibilidade a ela, tem que fazer um período ali na fase concêntrica da melhor maneira, recrutando bem a musculatura, então leva um tempo. E nisso que tu falou, a gente pode ver que tanto os homens que chegam na performance grande, como tu falou, quanto as mulheres, a exemplo de Angela Borges, né, do fisiculturismo, para as mulheres que estão olhando aí, dá uma comparada, que ela consegue atingir um nível de volume muscular, densidade, definição, sem perder o aspecto feminino dela. Ela consegue chegar, bicho, impecável no palco. Agora, isso é o quê? Qualidade de treino dela é foda. Alimentação também. E não exagerar na questão hormonal, ou seja, é uma pessoa que sabe esperar. Não acelerou as coisas. Não acelerou, porque se empurrar hormônio e não tiver uma capacidade de treino, o pessoal tá dizendo, cara, tu não dá. Fala pra menina, não dá pra tu passar disso aqui. Vamos dela, diz, já sei, vou tomar hormônio. Aí empurra o hormônio, bicho, se lascou de colateral, cara. E muitas vezes aumenta a questão da resistência à insulina, utilizando hormônio, que não era o que ela esperava, homem geralmente é o contrário, e que vai fazer ela aumentar ainda mais aquela questão da gordura, vai começar a aumentar a questão de acne, aí vem uma desgraça. Então, assim, tem um momento que quando você chega nele é porque você tá indo tão bem que é só manter e esperar, não tem o que fazer, né, cara? Chegou naquele ponto, é esperar. E tem até colaterais são irreversíveis, né? Não dá pra... Então, exatamente, mexer psicológico da mulher, manipular os colaterais na mulher, né, é muito mais difícil. O que às vezes eu costumo falar é que, assim, quando a gente vai mexer com o hormônio, né, seja pela indicação que for, enfim, passando essa parte da indicação, qual é a hora de uso e tal, decidimos alterar isso aí, beleza, a gente precisa ter um ambiente controlado, né? Então, uma coisa que eu aprendi na medicina foi assim, só faça o que você sabe resolver.
Ou então que você tem acesso a quem resolva, sabe? Pera, se acontecer X e você resolver, sei, beleza. Pronto, vamos até aqui, né? Baby steps é um negócio que eu pratico muito, assim, um passo de cada vez é mais fácil aumentar do que resolver um problema que a gente mesmo criou, sabe? E mulheres é bem mais complicado, porque como o Igor falou, existem colaterais irreversíveis, né? Tipo, hipertrofia do clitóris ou clítoris, né? A mulher que fica com aquela elevação ali, né? Que parece que tem um órgão sexual masculino. Isso aí, cara, até onde eu sei, não tem como resolver com medicação não, tá? E assim, questão da pele também é uma coisa bem mais delicada para a mulher, porque, né, e, enfim, envolve mais a feminilidade, nem sei se estou falando correto, viu? Mas, enfim, da coisa, né? E até puxando para a nutrição, que eu acho que você vai ter o relato para contar para a gente. O pessoal que usa esteroide anabolizante, seja homem ou mulher, às vezes acha que tem a licença poética para comer besteira, né? Tipo assim, não, tô com a gasolina aditivada, então tô com hormônio, né? O que eu comer vai ser aproveitado. Aí o cara mete o pau a comer besteira, estraga a pele, estraga a saúde, né? O custo a médio e longo prazo. Não sei se você já viu muito isso aí, mas é difícil segurar a dieta da galera, né? É verdade. Aí o pessoal sempre só os hormônios, né? Só os hormônios, né, cara? O pessoal suja, enche de hormônio, né? Acredita que pela capacidade anabólica maior pode se dar um luxo ali de utilizar mais calorias de maneira através de alimentos ultraprocessados e acaba que ela altera a questão da microbiota intestinal, acaba aumentando o nível de inflamação corporal pelo aumento de gordura, que ela concentra também células de defesa, e que acabam, de maneira geral, desencadeando no organismo a liberação de citocinas pró-inflamatórias, que pode desencadear mais à frente doenças crônicas, bem como pode atrapalhar na resposta, principalmente na mulher. Ela pode ter mais retenção de líquidos por uma alimentação inadequada, ela pode ter um aumento de gordura em locais indesejados, e ela pode perder, mesmo comendo muito, vamos dizer, uma disposição para treinar. Daí isso impacta diretamente no treino. Aí você está comendo muita caloria, treinando ruim e produzindo colaterais, já que seu treino não rende. Ou seja, o hormônio não vai atingir ali a musculatura como deveria. Cara, vira uma bola de neve. Então, assim, para mulheres principalmente, tem que ter um cuidado de torar, bicho. É treinar, ouvir um profissional que tenha um feeling ali, um feedback para estar acompanhando a rotina dela, que ela possa estar retroalimentando ali as mudanças dele e fazer a conduta dietética, que esperar, velho. Não tem o que fazer. Como eu disse, Angela Borges é uma atleta que está há muito tempo aí competindo para chegar no corpo que chegou, mas sem perder as características femininas. Acelerou, mulher, lascou, não tem pra onde ir. Aí, outra coisa que eu ia falar, a gente falou dessa questão hormonal, tudo, e quando a gente fala hormonal, na questão da mulher, a gente lembra que a mulher é uma máquina incrível, velho. E diferente do homem. Então, assim, você pode ver, tem até profissionais que trabalham de maneira majestosa com homens. Agora pega uma mulher, o cara dá aquele piripaque do Chaves. Travou, pô, não sabe o que fazer, não. Ou faz a merda e vira as costas e sai de fininho. Porque até para uma periodização de treino, eu digo isso porque na questão dietética, a gente vê uma condição diferente. Chega ali naquela fase lútea ali da mulher, um período ali, o período dela ali do ciclo completo menstrual, que ela vai estar ali uns 5, 7 dias ali perto de menstruar, que ela vai ter a depressão de alguns hormônios, estradiol, progesterona, que desencadeia nela uma diminuição de alguns neurotransmissores, no caso, exemplo, a serotonina, que deixa na mulher uma sensação ali de desconforto. Ela fica querendo compensar aquele desconforto, fica mais para baixo, um pouquinho mais sentindo depressiva, mais ansiosa, e quer descontar, às vezes, na alimentação. Ela se sente mal, não se sente bem, e às vezes tem repercussão na questão de treinamento. Então, para ajustar a alimentação, eu tenho dificuldades. Para ajustar uma conduta, às vezes, ali médica também, que vai perdurar o mês todo ali, 2, 3 meses, tem também porque a mulher se comporta diferente em cada período do mês. Aí eu te pergunto, na questão de treinamento, às vezes tu tem que fazer adaptações de treinamento, sabendo que a mulher naquele período tem complicações, é mais evidente colaterais dela no período pré-menstrual e às vezes até menstrual. Não só deve, mas tem que ser feita. Tem mulheres que, assim, vai de mulher para mulher, na verdade, né? Cada resposta, cada corpo dá uma resposta diferente. Vai ter mulher que vai ter uma TPM forte, vai ter mulher que não sente nada, vai ter mulher que durante a menstruação é que realmente fica derrubada, vai ter mulher que vai ter um fluxo pequeno, vai ter mulher que tem um fluxo grande, e vai ter mulher que simplesmente dribla isso de letra, entendeu? Então, quando acontece de mulheres que chegam no treinamento e falam, cara, Igor, não tô bem, tô com cólica e tal, o fluxo tá grande, tem como a gente mudar um pouco os exercícios hoje, tem como a gente não alongar, tem como a gente não fazer exercícios que colocam em posições desconfortáveis, sabe? Uhum. Então,
Tem alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração, não só o fisiológico, mas também na própria autoestima da mulher. Da parte emocional. Na né? parte emocional, na sensibilidade. Às vezes a mulher tá ali na TPM, aí comeu besteira. Quando come besteira, às vezes bota na cabeça, sair do planejamento, já fica desestimulada para treinar. Já não tá com a cabeça já não chega boa. Às vezes tá com fluxo grande, aí não tá se sentindo confortável. Às vezes ali a questão pode gerar calor na região, um desconforto da quantidade, pelo fluxo grande, o sangue ali incomodar propriamente dito, se atrapalhar a concentração dela no treino. Às vezes a força nem vai mudar tanto, mas só de estar no período ali, de estar desconfortável, já não vai fazer com que ela realmente fique imersa no treinamento. E o que é que a gente faz? Pronto, vou dar alguns exemplos. Eu tenho uma aluna que, ela diz, na semana que eu menstruo, não é nem na pré, na semana que eu menstruo, eu não sou ninguém. É como se meu mês tivesse uma semana a menos. Nas outras 3, eu sou uma máquina. Então, com ela, eu trabalho com mesociclos mais curtos. É como se eu tivesse uma semana de regenerativa em cada mês. Daí o que é que eu faço? Eu tenho que fazer uma supercompensação nessas outras 3 semanas. Já tenho alunos que não se queixam, que treinam bem, dependendo de ter um fluxo pequeno, ali não sente tanta cólica, não sente alteração de humor, e sai ótimo. Para ela, sortuda. E já tem outras que no pré, ali 2 dias antes da menstruação, ficam mal. Já fica estressada, começa a sair espinha, já começa a sentir dor nos seios, dor na coluna, aí já começa a se queixar, isso termina atrapalhando no rendimento do treino. Às vezes nem cancela o treino, tira um dia off. E aí realmente a gente tem que, não dá para exigir eu cobrar algo que ela não está podendo oferecer naquela hora do treino. Então tem que ter um jogo de cintura, entendeu? É adaptável, né? Tem que ser, a depender da pessoa, porque é individual, né? Tem que ser adaptável, exatamente. É para todo mundo igual. Tem mulher que realmente consegue driblar bem, mas tem outras realmente que se rendem mais ao período e esperam passar. Aí eu te pergunto, mas no caso de mulheres, que vai ficar outra dúvida, a gente não vai aprofundar nisso. Se for uma pergunta do pessoal de casa, o pessoal deixa aí nas redes sociais, tal, que a gente pode tentar fazer uma coisa para aprofundar, que dá muito o que falar. Mas, enfim, a questão de mulheres que se queixam bastante de TPM, que realmente tem mulher que é cólica, bicho de lascar, tem que ficar utilizando analgésico ali, que a parte emocional dela bagunça muito. Nesse caso, a utilização de recursos aí, como contraceptivos, para controlar e às vezes até passar esse período contraceptivo, às vezes que utilizam de maneira contínua para nem chegar a menstruar. Às vezes pode ser uma alternativa, porque tem gente que, rapidinho, tem na cabeça que a utilização de anticoncepcional, tem gente que diz, é bom, favorece muito a mulher. E tem outros que dizem, não, vai atrapalhar seu processo de hipertrofia. Dá só uma visãozinha geral nisso aí. Sim, acho que tem coisa legal pra gente pontuar a respeito disso aí. A mulher tem essa fisiologia hormonal mais complexa, né? Varia, mas no menor curto espaço, né? Como a gente tá comentando isso aqui. Então, primeiro adendo. É legal a gente ter levar isso em consideração quando faz a avaliação nessas variáveis pré-analíticas. Por exemplo, quando você vai pedir exame de sangue de uma paciente, talvez seja interessante que você peça sempre naquele mesmo período menstrual para a gente poder avaliar, né, os níveis hormonais, enfim, aquilo que você está querendo buscar com aquele exame. Mas, enfim, outra coisa que eu acho que vale pontuar é a questão neuroendócrina, né, como tudo está interligado ali entre os nossos hormônios e o nosso cérebro, sem aprofundar muito, para não ficar um papo muito científico aqui hoje, né, com muito termo científico, perfeito. Mas, assim, tem áreas do nosso cérebro, por exemplo, uma áreazinha aqui da frente que a gente chama de núcleo, núcleo arqueado, né? Mais especificamente um núcleo ventrocerebral, enfim, do núcleo do córtex frontal da gente, né? Que o que acontece? É uma região que é responsável pelas nossas decisões racionais, vamos dizer assim, né? E dentro desse conjunto de coisas, tem vias ali responsáveis pela inibição da fome, vamos dizer assim. E essa área cerebral, em específico,
é ativada ou tem sensibilidade ao estradiol, que é um hormônio que está diminuído, né, naquela fase pré-menstrual. Então, isso é uma das causas por que a mulher sente tanta fome no período de TPM, né? Então, talvez nesse período ele fique mais refém de áreas emocionais do cérebro, seja a amígdala, enfim, né, outras regiões ali que são meio que impulsivas, vamos dizer assim. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E quando a gente fala dos contraceptivos, como você falou, né, é muito individual de cada mulher. Então, é muito dose dependente também, né? Tem contraceptivos e contraceptivos no mercado. Às vezes tem doses muito altas disso, daquilo. A gente pode usar estradiol, pode usar só progesterona para mulheres que têm indicação. Tem a questão dos DIUs também, né? Que tem deles hormonais ou não hormonais. Então, assim, essa decisão é muito individual, mas é legal saber que existem todas essas opções e que, né, se você tem alguma queixa específica, é legal procurar seu médico para poder ter essa orientação aí. E assim, não é um bicho de sete cabeças, porque toda mulher tem isso. Então, assim, durante toda a história aí, a gente soube se adaptar, tanto na nutrição, como na medicina, como no treinamento, ao ciclo menstrual. Então, assim, é uma semana, às vezes nem uma semana inteira, mas tipo, perder ali 2, 3 dias num mês do planejamento não vai trazer prejuízos grandes, não, desde que ela tenha um comprometimento com o resto do mês. Se a gente colocar no ano, beleza, são muitos dias. Mas se ela for constante o ano inteiro, ela ainda vai sair no positivo. Mas nessa condição também, se a gente vê às vezes que a cliente lá, a aluna, ela está tendo muita dificuldade com esse período menstrual, pode direcionar a parte médica, né, para que avalie o custo-benefício de se ter alguma atitude que possa inibir a menstruação nesse período, né? Sim. Pode se inibir, né? Então é tudo custo-benefício e individualidade, não tem uma forma de bolo, né, para cada um. Exato, isso aí é muito individual, né? Vai muito da mulher, a gente precisa entender, como o Igor falou lá naquela anamnese inicial, como é o estilo de vida da pessoa, né? Enfim, várias condições que existem. E aí até um adendo é isso também, que às vezes até o próprio corpo responde de maneira fisiológica a isso. Por exemplo, é muito comum você ver atletas que têm um percentual de gordura muito baixo, né? Sejam elas de fisiculturismo ou de outros esportes, até que não menstruam, né? Por quê? Porque o ambiente hormonal está modificado ali pela própria estrutura física, né, da mulher. Então, isso é uma questão individual. E aí volta ao ponto que você falou, né? Às vezes tem profissional que se embanana quando vai tratar de mulher, viu? É complicado. Nem quer ter filho, né? Sim. Liga com isso. Sim, individual, verdade. né, cara? É fantástico. Cara, quando a gente vai pra mulher, né? Qualquer pessoa que sabe trabalhar com eficiência, não. E o negócio que me chamou a atenção hoje, que eu achei muito massa, cara, se tu não sabe, vai até onde tu sabe. Não inventa, não, né? Exato. Então tu prejudica a vida de uma pessoa. Exato, perfeito. Quando a gente tá mexendo com isso, né, com a saúde da outra pessoa, tem que ter essa responsabilidade aí, faz parte disso aí. Então, isso aí foi uma coisa que eu aprendi e que eu levo muito, sabe? Faça o que você sabe resolver. Não inventa não, você não sabe, pede ajuda ou não faz. É melhor ir dar um passo de cada vez, ir controlando, né? Do que ter que resolver um problema que você mesmo criou. Cuidado com a saúde das pessoas, né? Tem que ter essa responsabilidade aí. Tá colocando a saúde e a integridade física na mão da gente. Pois é. E aí, assim... Pagando por isso, né? Isso, exato. E aí fica até um relato, como a gente... Aqui é uma conversa, né? Informal, a gente tá trocando ideia, enfim, traz relato, traz experiência, brinca, faz uma coisa ou outra. O que é que já aconteceu comigo, né? Às vezes paciente que assim, foi paciente por um tempo, enfim, fez um certo acompanhamento, mas, enfim, às vezes parou, ou seja, porque não quis voltar mais na consulta, ou porque desfocou, foi focar em outra área da vida, né? E às vezes o cara pede a receita, vamos dizer assim, pede a prescrição, saca? Poxa, acabou, e aí tem como você mandar a receita, né, pra eu voltar a usar aqui e tal, não sei o que lá. Aí, poxa, às vezes a gente tenta ser enfim, educado, mas o cara tem que ter noção que isso é má prática médica, né? Poxa, isso aí é uma medicação de uso controlado, se envolve muita coisa, né? Tem muita coisa envolvida. Então, poxa, se eu não te vi, se eu não sei como é que você tá, se eu não te avalei hoje, eu tô sendo irresponsável se eu só te prescrevo essa medicação, se eu só te envio a receita, sabe? E às vezes tá fazendo mal pra pessoa, né? Isso, eu tô fazendo mal pra você, né? Mas até o cara entender isso é meio complicado. É complicado, cara. Pô, massa. E o foda é que, se ele não conseguir contigo, ele vai buscar o teu. Isso aí A gente entra na conversa que a gente já teve, né? Foi o que a gente conversou. Às vezes o cara procura um médico pra ter essa justificativa, né? Pra se sentir bem e usar hormônio, porque, infelizmente, o mercado negro tá aí mesmo. Então, se o cara não conseguir, vai conseguir de outra forma, né? Pra gente ir finalizando aqui, uma coisa que a gente bateu no começo, mais ou menos, mas só pra gente pontuar melhor.
questão de treinamento de membros superiores para mulheres. Faz diferença no treinamento de membros inferiores? É uma parte funcional ou é só estético? Funcional, totalmente funcional. Você precisa ter membros superiores, pelo menos fortes, resistentes, para você desempenhar no treino de membros inferiores. Não é só estético. Se treinar um volume de braço maior, a mulher vai ficar com um braço necessariamente maior? Primeiro, se ela for uma mulher que tem uma genética normal, que não tem uma genética boa para desenvolver membros superiores, ela não vai ter braços grandes, porque, primeiro, que ela não tem condição hormonal para isso, entendeu? Segundo, que vai criar mais resistência do que volume. Então, a mulher às vezes fica se segurando, às vezes treinando com má vontade, porque o personal passa, tá, o professor passa, ela fica pulando aquele treino, quem só se prejudica, vamos dizer, é ela, né? Que ela deixa de evoluir funcionalmente, né? Nem esteticamente, né? Na hora de aumentar ali a carga no stiff, ela nem vai sustentar a barra com a mão e vai começar ali a arquear a coluna, entendeu? Perder ali a postura dos ombros, vai começar o ombro a descer, que ela não vai ter os trapézios ali para segurar, a coluna vai começar a arquear porque o paravertebral não tá forte, a mão vai soltar porque é a pegada, até para usar o strap você tem que ter uma pegada firme. Então tudo aí se torna uma bola de neve. Torna dependente. Massa demais. E aí, alguém tem alguma coisa a pontuar que acha legal assim para mulheres? Alguma coisa para falar mais? Eu quero alguns aspectos particulares que eu acho que as mulheres, apesar da dificuldade que elas têm mais barreiras e mais objeções para chegar num físico legal, eu acho que as mulheres ela têm um comprometimento maior com a estética do que os homens. Então, eu acho assim que no final das contas, é até vantajoso para elas, sabe? Porque a gente conseguir um corpo ali com contorno, tem um glúteo no lugar, uma perna torneada, um percentual, uma barriga ali um pouco chapada, não é uma coisa de outro mundo. Se ela realmente tiver confiança com quem ela está trabalhando, não tem pra onde correr, entendeu? Agora ela tem que ser paciente, tem que segurar um pouco a ansiedade, a pressa, e realmente aí trabalhar devagarzinho, porque é um estilo de vida, né? Treinamento dieta é um estilo de vida. Se ela realmente abraçar esse estilo de vida, gostar e for fazer aí quiser levar para o resto da vida dela, ela vai chegar facilmente onde ela quer. Massa demais. Pois é, pessoal. Thomas, uma mensagem para as mulheres de casa aí. O que é que você tem para falar para a gente ir encerrando por aqui? Olha, perfeito, viu? Acho que nosso conteúdo hoje foi muito, muito produtivo aqui. A aula sensacional do meu amigo Igor aqui. Cara, hoje contribuiu. Cara, eu fico abismado, assim, quando eu vejo ele falando, porque a gente já troca essa ideia há muitos anos e ele tá sempre trazendo coisa nova, é fogo. E assim, eu particularmente, né, não é uma área que eu estudo muito, questão de biomecânica e tudo, então tudo que eu aprendi até hoje com treinamento foi com um acompanhamento profissional. Então, poxa, eu fiquei aqui boquiaberta, assim, olhando, que aula, viu? Aí, parabéns mesmo. Continue produzindo isso aí. Tamo junto. E eu acho que, assim, a gente resume o que a gente conversou hoje com essa palavra, né? Constância. Vamos, antes da gente querer fazer coisa mirabolante, né? Seja para mulher, para homem, para mulher nessa condição especial que a gente tá falando, fazer o básico todo dia, que funciona. Eu tava até conversando com uma amiga esses dias na academia, a gente tava treinando e conversando e falei, cara, você vê como que é, assim, às vezes a gente quer mexer, não, preciso fazer isso ou aquilo, mas pega uma semana, 5 dias, vai, se você fizer a dieta certinho, treinar certinho, tomar água certinho, dá uma diferença já no físico, assim, é porque a gente não faz, velho, né, é difícil, às vezes você tá na correria do dia a dia, Anderson que é atleta, então com certeza ele tem um nível de disciplina foda, ele sabe como é que isso funciona, mas volta a isso que a gente tá fechando. Quer levar uma coisa para casa hoje? Leva essa palavra, constância, né? Bota o podcast no carro, na academia, escuta 3 vezes aí, porque você já ganhou uma consultoria de Igor hoje aqui no podcast, viu? E, poxa, que encontro feliz nesse dia hoje, né? Legal estar aqui com vocês e até a próxima. E aí, para encerrar, manda uma mensagem para as meninas de casa, cara. Mensagem para as meninas. Eu vou até deixar até um desafio que eu fiz a uma aluna minha. Nada demais, só puxando aqui o que o Thomas falou. Uma aluna minha fez, cara, eu quero melhorar muito daqui para o final de junho. Não vou entrar em detalhes específicos. Aí eu fiz, faz uma coisa que tu nunca fez. Até falei brincando com ela, que a gente é bem amigo. Eu fiz, faz um mês completo, 30 dias, certinho, sem errar.
Pega aí um mês, abraça a situação, um sacrifício mesmo. Tira as refeições livres, vem treinar certinho, faz tudo os aeróbicos. Tira uma foto do primeiro dia e do 30º e vê a diferença pra tu ver o que é a importância da constância. Lança aí esse desafio agora. Então, o desafio aí para as meninas, faça esse desafio para vocês, 30 dias, realmente. Planejamento certinho, se alimentando bem, treinando corretamente, fazendo um aeróbico em dia. Tira uma foto antes, tira uma foto no final e mesmo vocês mesmos tirem a conclusão. Tá lançado aí. Faça o desafio e marca a gente aí, pode marcar a gente aí, bota o podcast, Igor, bota Thomas também, que a gente vai estar acompanhando isso aí, esse desafio de vocês. E vocês, eu deixo aí minha finalização aqui, agradeço demais, bicho, a vinda de vocês. É difícil parar esses homens, porque os homens estão corridos, mas quando para, realmente isso é um negócio muito bom e flui, né? Que a gente diz, ó, às vezes eu paro lá em casa, caramba, eu vou fazer um roteiro dessa porra, daí bota aqui um negócio, não sai, não precisa nem fazer roteiro, os caras aqui são uma enciclopédia aí de conhecimento, o negócio flui. Mas vamos lá, agradeço a vocês por terem acompanhado mais um episódio. Peço novamente que vocês possam estar curtindo, é simples, cara, vem aqui embaixo e curtir, se inscrevam no canal, porque isso é importante para que a gente ganhe visibilidade nas redes sociais e possa estar trazendo mais pessoas, certo? E para as mulheres, vocês são sensacionais, vocês são totalmente diferentes, é o que eu falei. A gente comparar a fisiologia do homem com a mulher, do homem é muito mais simples de estar manipulando, comparado com as mulheres. As mulheres, bicho, são fenomenais. A mulher adoece, trabalha, estuda, vai treinar, faz tudo e não faz nem cara feia. O homem, bicho, pega uma gripezinha leve, já morreu, acabou-se o dia. Então, o organismo das mulheres, a maneira de se comportar, o emocional, quando a mulher está determinada, é sensacional. Tenham paciência quanto a essa rotina de treinamento, utilização de recursos hormonais, caso faça. Tenham muita sabedoria e peço orientação de profissionais capacitados, que é o que a gente está falando aqui hoje. Uma orientação de um profissional capacitado pode fazer grande diferença na sua vida. Um nutricionista, um personal, um médico pode fazer grande diferença, positiva ou negativa. Então tenham bastante cautela antes de procurar esses serviços. E saibam que tudo, como ele falou, é uma questão de construção. Leva um tempo e tem que ter uma certa constância. Então fica essa nossa mensagem, nosso encerramento. Nos marquem aí quando estiver ouvindo no Spotify, assistindo no YouTube. A gente gosta bastante de estar vendo esse feedback de vocês, é bem motivante. E encerramos por aqui mais um Por Osmose Podcast, mais um episódio. Fiquem com Deus e até a próxima.